Será que é impossível acabar com o tráfico no Brasil? Eu sou o Vinícius Bonfim e nesse vídeo eu vou te explicar o poder do tráfico e como que funciona essa guerra às drogas no nosso país. Vem comigo! Antes da gente começar, eu preciso dizer que esse conteúdo foi baseado em uma entrevista que eu fiz com um delegado da Polícia Civil. Ele atua diretamente na linha de frente do combate às drogas. O termo droga, por si só, ele já é muito amplo. Entre as lícitas ou ilícitas, dá para se dividir em 3 categorias. Drogas depressoras, que são as que diminuem a atividade cerebral, como álcool, calmante, etc. Estimulantes, que aumentam e aceleram a atividade cerebral, como a cocaína, nicotina, cafeína e anfetamina. Perturbadoras, que altera a percepção da realidade, como LSD, maconha, êxtase. Mais especificamente, nesse vídeo, a gente vai falar das drogas ilícitas. Quando começou a guerra às drogas no Brasil? Não existe uma data exata, mas a iniciativa do combate ao tráfico está no Brasil desde os tempos da colônia, quando surgiu as ordenações filipinas em 1603, que já criaram regras para punir quem comercializasse ou usasse substâncias tóxicas, como ainda era definida. Essa situação ficou cada vez mais presente dentro das leis do Brasil, até que os próprios governantes perceberam que as drogas seriam um problema de saúde e de segurança pública. Assim, em 1940, o Código Penal Nacional confirmou a opção do Brasil de não criminalizar o consumo. Pois é, o consumo não era criminalizado. Sendo assim, a dependência seria vista como uma doença, tendo que passar inclusive por internações obrigatórias. Isso ficou até próximo do golpe militar de 64, onde o foco do tratamento às drogas passou a ser algo mais radical. Os traficantes passaram a serem vistos como inimigos internos do regime militar. Então a decisão de que seria realmente crime com todas as medidas foi só colocada em prática na Constituição de 88, que é a Constituição que é válida até os dias de hoje. Ali foi determinado que o tráfico de drogas é um crime inafiançável e sem anistia. Muitas leis foram criadas e foram cada vez mais afundando as punições para quem vendia, para quem comprava e participava também desse movimento. Hoje a maioria das drogas são produzidas em outros países e chegam até o Brasil por inúmeras formas, até chegar na mão do traficante, que estabelece a forma de como montar ali o seu sistema de trabalho e assim chega na mão dos consumidores. Por que o consumo cresce tanto? Há inúmeros fatores que determinam o motivo das pessoas usarem drogas, desde que uma pessoa deseje ficar mais focada ou ficar mais tranquila ou até optar por fugir da realidade. Uma coisa que não cabe a nós é que não podemos julgar ninguém que opta pelo seu uso. Cada um vive uma realidade diferente. E se formos pelo lado científico da coisa, as drogas mexem diretamente com o nosso organismo, fazendo com que a gente sinta sensações de prazer. O nosso cérebro é estimulado a querer cada vez mais aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. E a droga tem esse efeito. Isso também acontece com a comida ou com atividades físicas. O problema é que boa parte dos entorpecentes apresentam efeitos colaterais que não são bons para o nosso organismo. E no meio de tantas hipóteses, o consumo cresce massivamente no mundo. Falando em números, só em 2017 a ONU registrou 271 milhões de pessoas, que corresponde a 5,5% da população do mundo, que consumiram drogas. Do total, 585 mil mortes foram computadas. Não há um registro exato sobre qual droga matou mais e cada uma varia de forma diferente nos seus efeitos. Se por um lado o consumo cresce dessa forma, a comercialização também. Onde tem demanda, tem interesse. A questão é que a droga tem o poder de prender o interesse do usuário de uma vez por todas. Assim, ele consome aquilo como se fosse uma necessidade depois de um tempo. E aí, é lucro na certa na mão dos traficantes. Mas, por outro lado, traficar é crime. E muitas pessoas entram no tráfico por conta da sua realidade social. Nas favelas, tem gente que não tem oportunidade de trabalhar, oportunidade de estudar, como nós que estamos aqui desse lado. Muitos não têm o apoio dos pais para saber o que é certo ou o que é errado. O tráfico é meio que visto como uma oportunidade de mudar de vida para quem não tem nada. Porém, o caminho sempre será o mesmo: cadeia ou morte. E isso é um ponto que você precisa aceitar e entender. Como a polícia atua na guerra às drogas no Brasil? Seja militar, civil e federal, todas tomam as frentes. Existem também outros setores que são especializados só no combate às drogas, como em São Paulo, o DENARC. Outras frentes são as UPPs, são cercadas de polêmicas, mas é um meio utilizado pela segurança pública. A guerra entre o tráfico e a polícia é um assunto muito, mas muito discutido desde sempre. Da mesma proporção que os policiais morrem no combate, traficantes morrem e balas perdidas também, tirando a vida de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. No fim das contas, seres humanos que estão morrendo nessa guerra. Segundo Juliano Travaim, a polícia enxerga o tráfico como um crime complexo, que não envolve só drogas em si, mas lavagem de dinheiro, associação criminosa,
atividades que causam enormes danos à sociedade. Sobre o combate, existem duas formas: pela repressão, que é a forma que nós vemos nas mídias, aprendendo os traficantes, as drogas, meio que conseguindo desmontar o esquema que foi planejado por eles. E a outra forma é a prevenção através da conscientização, quando a polícia e o governo atuam em campanhas apresentando os riscos das drogas. Assim, a ideia é de que diminua o consumo e desestimule o mercado. Muitas das vezes, a polícia fica sabendo quem é o traficante ou pessoa que está vendendo por meio de denúncias anônimas, e aí consegue quebrar o esquema. Mas você já deve ter se perguntado: na minha cidade eu sei onde tem um ponto de venda, por que a polícia não entra lá? Eu fiz essa mesma pergunta para esse delegado, e segundo ele, os traficantes desenvolvem as próprias formas de se protegerem contra as operações. Não é uma coisa tão simples quanto a gente acha que é. Em uma cidade de 400 mil habitantes, por exemplo, cerca de 80 traficantes são presos por mês. É um número considerável, mas a gente consegue ver que os grupos são grandes e não ficam centralizados em um único local, o que dificultaria ainda mais o trabalho da polícia. Outro ponto importante é que até quem vende em pouca quantidade também é considerado traficante, por mais que o foco da polícia ainda seja achar o mandante, o peixe grande. O mesmo serve para quem compra. O consumo estimula o tráfico, ele consequentemente estimula a presença de crianças no crime, do índice de mortes e do aumento da violência, e fomenta ainda mais essas guerras que morrem todo mundo no nosso país. É impossível acabar com o tráfico no Brasil? Depois de tudo que a gente viu, impossível não é, mas as chances de zerar essa prática são mínimas. É gigantesca a parcela de pessoas no mundo que atuam nesse mercado, fácil para entrar e difícil para sair. Cabe às políticas públicas do governo estudar possibilidades de como combater as drogas de uma forma mais consciente, evitando com que pessoas morram. Um grande embate é a legalização, que muitas pessoas ainda são contra e muitas pessoas também são a favor. Mas isso é um assunto aprofundado para falar em outro vídeo, que se você quiser você pode deixar nos comentários para eu poder saber. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha entendido. Deixe um like para compartilhar essa informação para mais pessoas, e vamos informar todo mundo de um jeito simples. Se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!